Como a PEC 241 pode afetar a sua vida? Bom, para entender isso, você tem que primeiro saber o que é a PEC 241, que está movimentando o Brasil agora em outubro de 2016. Alguns chamam a PEC da salvação da economia brasileira e outros falam que é a PEC da maldade, é a PEC que vai sacrificar toda a população de baixa renda do Brasil. Nesse vídeo, a gente vai entender um pouco mais sobre o que é essa PEC de fato. Vamos nos limitar aqui nos comentários das consequências e disso, daquilo, e vamos tentar entender a lógica disso aqui para que depois, em vídeos seguintes, a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Eu vou dividir porque senão a coisa ficaria muito grande. Sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas e a gente vai comentar essa notícia dentro desse contexto. Pois bem, a primeira coisa diz o seguinte: a Câmara dos Deputados passou em primeira votação, isso aqui já é atual, essa notícia, né, do dia 11, portanto de hoje. Olha lá, a PEC 241 que congela as despesas do governo federal com cifras corrigidas pela inflação por até 20 anos. Então a PEC 241 ela faz o quê? Congela as despesas do governo federal com cifras corrigidas pela inflação por até 20 anos. Para entender isso aqui melhor, eu vou aqui no site, aqui no outro site, isso aqui é coisa para outra notícia, o que está em jogo com a PEC que limita o gasto público. É importante entender isso aqui. Ó. Tem gente que fala que a PEC congela os gastos públicos e diz o seguinte: segundo o texto, o teto será válido por 20 anos a partir de 2017 e consiste no valor gasto no ano anterior corrigido pela inflação acumulada nesses 12 meses. A inflação é a desvalorização do dinheiro quando ele perde poder de compra num determinado período. Portanto, dessa forma, a despesa permitida em 2017 será a de 2016 mais a porcentagem que a inflação tirou da moeda naquele ano. Na prática, a PEC congela as despesas, porque o poder de compra do montante será sempre o mesmo. Então, o primeiro esclarecimento que de fato existe um congelamento nas despesas públicas, tá? Para você entender isso melhor, eu aconselho que você venha aqui no link da Câmara, que eu vou deixar todos os links aí para vocês. Então analise aqui a PEC, o texto completo da PEC, você pode ver aqui ao lado, está escrito aqui, ó, inteiro teor. Aqui você clica aqui em cima, abre então uma nova página com o documento, né, que fala tudo sobre essa PEC e explica tudo certinho como funciona. Eu vou voltar lá, porque também naquele link você pode ver toda a situação atual da PEC, quem foi contra, quem foi a favor, o histórico, o que tentaram mudar, enfim, tudo sobre a PEC você vai ver nesse link aqui. Agora a gente precisa entender uma coisa muito importante: gastos públicos. O que é gastos públicos que ele quer congelar aqui? Olha, gasto público, eu vou pegar uma figura dessa aqui qualquer, lembrando que o gasto público, você vai ver aqui, olha, 40,3%, 42%, 43%, será que ninguém sabe o que está acontecendo? Não é isso. É que o gasto público, ele varia todo ano. Então a gente tem aqui, vamos pegar um exemplo qualquer do ano de 2014 e vamos entender o que de fato está sendo congelado. E aqui a gente tem o Orçamento Geral da União, que é tudo que foi o que o governo gastou naquele de fato, né? Então a gente tem o orçamento, ele é basicamente o seguinte: ele é composto da Previdência Social, lembre aí das aposentadorias e todo o processo. Ele é composto da transferência a estados e municípios, saúde, trabalho, educação, indústria, ou seja, tudo que o governo federal gasta, né, para, digamos assim, incentivar no Brasil alguma coisa. Agricultura, ciência e tecnologia, gestão ambiental, saneamento. Você acha que o saneamento no Brasil está bom? Não, né? Aí tem muita gente que vai dizer, bom, então precisa aumentar o investimento. Bom, aí você tem aqui o saneamento 0,1% do que arrecadou, e daí você pensa que isso aqui agora vai ser congelado. Gestão ambiental vai ser congelado. Ciência e tecnologia, você acha que o Brasil está descobrindo tecnologia, doidado aí, está fazendo? Não, agora vai ser congelado. Agricultura, ou seja, tudo que pode ajudar no desenvolvimento do Brasil. O interessante é o seguinte: essa é uma parte, inclusive salário mínimo, tá, pessoal?
Isso também significa salário mínimo, congelamento do salário mínimo. E aí outra fatia, a maior fatia disso aqui são os juros e amortização da dívida pública. Bom, a gente vai entrar em conceitos de economia. Então a gente vai entender lá na frente que dívida pública, por exemplo, é quando o governo gasta mais do que recebe, aí ele pede emprestado esse dinheiro de bancos, de investidores, enfim. E isso daí é a dívida pública. A gente vai ter que dividir isso em vários vídeos, que é para você entender. É como se você, na sua casa, tivesse gastado mais do que recebe, e daí você, para conseguir fechar ali o orçamento da sua casa naquele mês ou naquele ano, você pediu o dinheiro emprestado para um banco. Não vou falar para um amigo, porque um amigo não iria cobrar muitos juros de você. Eu diria para um banco. Então o banco ele vai botar para lenhar e vai lhe pedir bastante juros. E aí é interessante entender o que é esse limite de gasto público. Porque a PEC 241, ela congela só isso aqui, ó. Essa parte aqui, que é o investimento no país. Mas ela não congela isso aqui, os juros e amortização da dívida. Isso aqui está de fora do bolo. O que de fato está acontecendo é que o governo quer congelar isso aqui para garantir o pagamento disso aqui. Aí vem o chocante da história, tá? É como se, olha, você está na sua casa e você tem o seu orçamento. Daí você pediu o empréstimo do banco. E aí o banco chega com você e diz, olha, é o seguinte, eu estou percebendo que você está gastando muito. Você colocou seu filho num curso técnico, você colocou sua filha no teatro, sabe? Você comprou, a sua compra do supermercado foi muito grande. A mesada dos seus filhos, está tudo muito alto. E daí está complicado isso, porque eu cobro juros de você e você está aumentando suas despesas, está gastando muito com a sua casa. Ou seja, o cara te empresta o dinheiro e depois ele vai dizer como é que você pode gastar. E de preferência para ele, você tem que gastar pagando juros para ele. Então é basicamente isso que a gente está vendo aqui. Não é opinião não, pessoal. Isso aqui não é opinião. Isso aqui é uma exigência dessa turma toda aqui, que agora, quando a gente fala que o governo é neoliberal, né, que ele serve só para pagar os grandes empresas, beneficiar, então é isso. Então o que o governo está fazendo com a PEC é congelar isso aqui para poder pagar esses juros e amortização da dívida, que é a maior parte da coisa. Esse pessoal aí dos juros é o pessoal que trabalha com dinheiro, são bancos, são gente rica, é gente que tem muita grana. Senão, não ia, imagina alguém emprestar dinheiro para um governo, emprestar dinheiro para o Brasil inteiro. Então é preciso ter muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro não precisa de previdência social, muito menos de saúde pública e salário mínimo. Agora, o governo ele é eleito para garantir justamente o acesso à saúde, educação, tudo isso para toda a população. Mas o que a gente está vendo aqui na PEC é que o governo congelou tudo isso, que é a finalidade do governo, a criação do governo. Ah, vamos criar um governo? Vamos. Vamos eleger aqui, sei lá, tem um bairro, vamos eleger alguém aqui para governar. O que esse governo vai fazer? Ah, ele vai garantir que a gente tem uma melhoria de qualidade de vida, ao garantir que a rua vai ser asfaltada, que nós vamos ter saneamento, que nós vamos ter uma escola que vai servir para todo mundo, né, e vai garantir tudo isso. Aí esse governo resolve, então, travar todo esse processo. E o interessante desse movimento é o seguinte, é que antes de aprovar isso aqui, primeiro ele deu uma cortada em vários investimentos aí no caso da questão social, questão de saúde, educação. Existe uma campanha muito forte para quebrar tudo isso. Nesse vídeo aqui, a lógica da direita, que até é justamente perguntando a lógica de tudo isso, mas está citando esses exemplos. Aconselho que você dê uma olhada. Então, antes de aprovar o congelamento, ele fez o quê? Ele cortou já várias, ele chama de gasto. Aí algumas outras pessoas chamam de investimento. Na questão social, cortou tudo isso. Aí você pensa, pô, mas é necessário. É necessário fazer tudo isso. Só que ele não conta outra parte da história. Que ele, por exemplo, aprovou, sem vetos, o reajuste de 41,5% para o Poder Judiciário. É claro, se o Poder Judiciário vai julgar toda a palhaçada, então tem que aumentar o salário deles.
Tá? Isso aqui tudo é assunto para outro vídeo. Eu só estou dando uma leve introdução. Então, dependendo do grupo de interesse, por exemplo, o Bolsonaro, ele tinha um voto porque ele não achava justo que não sei quem, que o povo ia pagar e não sei o quê. Aí o Temer foi lá e disse, olha, é o seguinte, eu te garanto que eu não vou congelar o salário dos militares, não. Pode ficar tranquilo. Aí o Bolsonaro foi lá e mudou de opinião, de um dia para o outro. Aí tem o seguinte, pessoal, isso aqui, ele é limitado, né? É um bolo isso aqui. Bom, para eu aumentar o salário dos militares, e isso aqui é gasto público, eu vou ter que tirar de algum outro canto. Aí você pensa, bom, a aposentadoria tá boa, tá suficiente, dá para tirar de lá? Não, então eu vou tirar de saúde, vou tirar de educação, de trabalho, de que área aqui você quer tirar? Me responda sinceramente você aí. Qual dessas áreas você gostaria de tirar para pagar o aumento dos militares quando eles exigirem aumento? Que área dessas aqui, saneamento, reserva de contingência, desporto e lazer, saúde, trabalho, educação, de que área, previdência, de que área você quer tirar para pagar lá na frente o aumento do judiciário? Ou o salário dos deputados, o salário do presidente, que tudo isso é gasto público? Ou as transferências para os estados e municípios? De que área você quer tirar? Tem gente que fala na quebra do SUS, Sistema Único de Saúde, que bem ou mal é um acesso que a população de baixa renda tem. Por quê? Porque qualquer outra coisa que você mexer, inclusive se os grandões aqui que tem grana, que não precisam de nada disso aqui, se eles resolverem aumentar os juros, que muitas vezes esses juros são flutuantes, eles aumentam como querem, como der na telha, se ele aumentar os juros, eu vou ter que tirar aqui de algum outro lugar. Eu não, Deus o livre, eu acho que isso aqui é uma crueldade muito grande. Aí a receita aqui é muito simples. Né? Você aumenta os juros aqui, paga com a grana do povo que já está congelado. E aí você vai ter que tirar do SUS, você tem que tirar da educação, da saúde, sim. Então existe um perigo gigantesco de realmente não manter congelado, e sim diminuir. Lembrando também que 20 anos a população cresce. A população brasileira cresce aí 1,7 milhões de habitantes por ano. E esse crescimento não é aritmético. Então ele vai crescendo. Significa que por pessoa cada vez menos dinheiro será investido em coisas básicas aí que são a função do governo. Então isso é a PEC 241. A gente vai ter que fazer outros vídeos para justificar vários dos argumentos que nós fizemos aqui, mas é bastante interessante você entender o que está aqui, porque para aprovar isso tudo, o governo ele precisa dos deputados, mas também precisa da opinião pública. E para conseguir, então, os aliados, aí, os votos necessários a fazer todo esse processo aí, ele faz o quê? Ele promete, então, cargos. Ele distribui os famosos cargos. Distribui, ó, você vai ser ministro de sei o quê, não sei o que lá. E aí, mas ainda resta a opinião pública, que é você que está escutando esse vídeo. Como é que ele faz? Ele compra a grande mídia. Você não vê a Globo? Quando você chega de casa, você liga a televisão, bota na Globo para ver novela, você vê aí diversos meios de comunicação da grande mídia, e assim a grande mídia vai convencendo você de que aquilo, né, o congelamento e até a diminuição do investimento do governo em coisas básicas para a população é uma coisa que é necessária. Deixe sua opinião, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.